fala com a gente desse tema, você que nos acompanha pelo YouTube já está vendo essa maravilhosa aqui ao meu lado, a doutora Cilândia Amaral. Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos. Outubro Rosa chegou. E é um momento da gente reforçar demais, principalmente aqui na rádio. Eu falei até com um mastologista ontem, quantas vezes foram necessárias, porque é um assunto que impacta tanto a vida de nós mulheres, a gente deixa tanto para a última hora. E que é importante, né? A gente falar não só agora, em outubro vai chover esse assunto, mas sempre, né, doutora? Sim, sempre. E esse é um assunto que, assim, primeira coisa interessante é a gente entender por que a gente escolhe meses para enfatizar alguns cuidados, né? Tem o Outubro Rosa, tem outros meses que, né? Setembro amarelo, exato, julho, né? azul. Agosto, que é o roxo, né? Que reforça a importância da amamentação e tudo mais, né? Então, assim, é para a gente colocar nesse momento um reforço em relação aos cuidados. E quando a gente fala em cuidado, Bárbara, a gente está falando em autocuidado, e está falando do cuidado do sistema de saúde para com as mulheres também. Isso é importante, né? A gente sabe que muitas vezes o acesso não é tão facilitado, mas inclusive neste mês de outubro, os órgãos públicos, o sistema de saúde reforça a liberação, né, de consultas, de exames e tudo mais. Então, a importância do Outubro Rosa é por isso que ele vem perdurando já há mais de 30 anos, né? Porque foi criado no início dos anos 90. Ele já é considerado uma campanha internacional, exatamente porque é aí que a gente diz, mulheres, atenção, o câncer de mama continua sendo o câncer da mulher mais comum no mundo todo e o câncer que continua matando mais mulheres. Então é preciso que a gente tenha um olhar reforçado de cuidados em cima desse tema. Quando a gente fala em Outubro Rosa, inicialmente a gente quis chamar a atenção, né, para câncer de mama. Depois a gente começa a ampliar um pouco mais e hoje eu até digo, talvez em outubro, considerando aí essa campanha toda de saúde da mulher, tem que ser ampliado o cuidado maior em todos os aspectos. Opa, câncer de mama está associado à obesidade? Está, tem mais risco. Câncer de mama está associado ao tabagismo? Está. Câncer de mama está associado a uma vida sedentária? Está. Câncer de mama está associado a um estilo de vida estressante, patológico emocionalmente? Está. Então, talvez o câncer de mama ele seja a gota, né, no meio desse oceano e que a gente tem que dizer, as mulheres precisam ter um autocuidado maior. De cuidar mais da sua saúde global, para que a gente possa minimizar todas essas condições, dentre elas o câncer de mama. Olha que importante, né? E a gente tem muita questão assim, desse postergar. Eu achei curioso, dos depoimentos que a gente teve, né, depois de conversar aqui, começar esse trabalho de conversar sobre o Outubro Rosa, era uma enfermeira da rede pública, que cuidava, ensinava as mulheres a fazer o autoexame, que ela tinha medo e estava postergando com 65 anos, nunca tinha feito a mamografia com medo, porque assim, a gente já tem medo, ela que via o impacto na vida das pessoas, via como era. Ela não fazia, assim, aí foi depois de um banho que ela sentiu um nódulo, aí viu, aí a sorte é que foi um câncer não muito agressivo, ela fez o tratamento, nem tirou um quadrante do seio, não precisou nem fazer a químio e hoje está curada, graças a Deus. Mas hoje ela contando isso, assim, que ela tinha esse medo, a gente tem às vezes esse medo e fica postergando. Exatamente. Seja postergar porque nossa vida é muito corrida, ou então por medo, né? A vida é corrida, às vezes o acesso não é tão simples, o entendimento da importância desse autocuidado, a busca pelo serviço de saúde, mas também por uma questão muitas vezes de preconceito. É engraçado como até hoje a gente escuta algumas pessoas dizerem, eu não vou procurar essa doença. Né? Então, vou procurar essa doença? Não. E aí eu brinco, entre aspas, é uma forma de brincadeira, de dizer para o paciente, nenhum médico procura doença no paciente.
a gente quer excluir que a doença exista. Mas em a doença existindo, o ideal é que ela seja descoberta o mais cedo possível, porque todo o tratamento está se baseando aí, num diagnóstico precoce e, obviamente, na resposta terapêutica, porque a descoberta tardia, ela é um fracasso. E aí talvez esse seja o momento de reflexão. Por que que nós, hoje em dia, que conhecemos muito bem a doença, que temos exames que são precisos no diagnóstico, ainda temos tratamento que funciona e ainda temos tantas mulheres morrendo por câncer de mama? Isso precisa ser pensado. Então, muitas vezes é esse medo de fazer um exame. E não é fazer o exame que vai dar a doença, né? Então, apesar de que a gente vira e mexe, abre um monte de discussão em cima de exames que nos dão irradiação, e a mamografia entra aí e tal. Gente, a irradiação da mamografia, ela é tão pequena que o benefício de fazer a mamografia supera imensamente qualquer risco de uma pequena irradiação que possa existir. Então, é preciso a gente ter um cuidado, porque muitas vezes a gente vê toda uma campanha super bem estruturada, que é a campanha de prevenção do câncer de mama, e às vezes um depoimento mal colocado bota por terra esse trabalho que foi tão bem feito. Então, não, nós precisamos entender que nós estamos vivendo mais, nós precisamos entender que existem patologias que vão aparecer com a longevidade. Nós temos que entender que quanto mais cuidado nós tivermos, melhor vida e qualidade de vida nós também teremos, porque essa é outra coisa importante. Não basta sobreviver, tem que viver bem. Adoro isso. É bom que a gente já entre nos mitos e verdades sobre o câncer de mama. O pessoal sempre fala, mas sutiã apertado dá câncer de mama. Absolutamente, tá? O sutiã apertado pode te dar um trauma muscular, mas câncer de mama, não. Câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar? Também não. A gente tem um histórico familiar como um fator de risco calculado de acordo com quem foi que teve câncer de mama na sua família, quantas pessoas tiveram, se algum homem na família teve câncer de mama, porque é importante também que a gente fale que 1%, né, dos cânceres de mama acontecem em homens e eles muitas vezes não são orientados em relação a isso. Portanto, aqui eu até já abro um alerta. Homem percebeu um aumento do volume da mama, ele percebeu uma área mais endurecida, ele percebeu uma nodulação, ele sentiu saída de secreção pela mama, ele deve imediatamente estar avaliando isso. Então, a gente calcula fatores de risco, obviamente, para que a gente possa fazer um rastreio diferenciado naquela mulher que tem um fator de risco aumentado. Ou seja, eu posso ter, dentre 100 mulheres, 90 com um fator de risco basal, não tem nada estabelecido, mas eu tenho 10 que uma teve... A mãe que teve câncer de mama, ou ela é grande tabagista, ela é obesa, ela atua numa área altamente estressante, ela atua numa área onde ela tem uma carga de radiação muito grande. Então, essas pessoas a gente tem que colocar num cuidado extraordinário. A gente tem um ditado na medicina, que, na saúde, de uma forma geral, que a gente diz: democracia na saúde é demais para quem precisa mais. Né? Não é assim... Ser democrático é ser igual para todo mundo? Não. Na saúde é dar mais para quem precisa mais. Então, identificados esses pacientes que podem ter risco aumentado, o cuidado em cima é muito maior. Então, câncer de mama é só uma doença só tem um tipo de câncer de mama. A gente tem vários tipos de câncer de mama, tá? Mas vamos entender que para a população geral... podemos dizer, câncer de mama, um grupo um conjunto de vários tipos, de várias respostas terapêuticas, mas o mais importante, o rastreio é igual para todos. Ótimo. Exame de imagem. Ótimo. Tá? A gente falou muito, fez muita campanha em cima do autoexame de mamas, tá, Bárbara? Eu me lembro quando eu era acadêmica de medicina, que eu participei, inclusive, de um projeto, né,
social, ensinando as mulheres a fazerem o autoexame de mama. Aos poucos, a gente viu que a gente foi falando menos sobre isso. Exatamente por quê? Porque a palpação da mama, ela não é uma coisa simples. E para o leigo, normalmente a palpação de um nódulo é quando ele já é grande acima de 1 centímetro. Então, o que que acontecia? As mulheres se palpavam, não percebiam nódulos, e como elas não percebiam esses nódulos, elas não buscavam os métodos diagnósticos mais precisos, que hoje continua sendo a mamografia. Então, isso significa que nós passamos a ter uma atenção maior, inclusive porque estávamos diagnosticando os cânceres de mama numa fase mais evoluída da doença, portanto, com uma resposta terapêutica menor. Isso não significa que nós não tenhamos que estar nos conhecendo. Fazer a palpação é contraindicado? Absolutamente. Mas não é trocar a avaliação de imagem pelo autoexame. Amamentar protege contra o câncer de mama? Sim, amamentar protege contra o câncer de mama, porque o câncer de mama ele está mais presente em mulheres que têm maior quantidade de glândulas mamárias. E quando a gente amamenta, a gente acelera o processo de troca das glândulas mamárias por tecido de gordura. Por isso que a gente acaba ficando com uma mama mais macia. Portanto, amamentar é um fator de proteção importante. E acho que um dos últimos aqui, que isso eu já ouvi várias vezes, o câncer de mama pode ser causado por um trauma, batida nos seios. Não, um trauma não. O trauma, na verdade, às vezes, leva a pessoa a fazer uma avaliação e descobrir um câncer, mas não é. Os fatores genéticos, eles são importantes. E, assim, a gente tem vários fatores que fazem o que a gente chama de mutação celular. Né? Uma vez eu escutei uma palestra muito interessante de um oncologista e ele disse que todo ser humano deveria se ver como um quadro de receptores, interruptores, igual a gente tem na nossa casa os interruptores elétricos. Você vai lá e liga o interruptor de determinada lâmpada naquele ambiente. E nós também temos vários interruptores no nosso corpo que podem, a depender do estímulo que é dado, seja comportamental ou seja por estímulos ambientais, e nós ligarmos esses nossos interruptores. Então, por isso que é importante compreender que nem toda mulher que vai ter um câncer de mama, necessariamente ela tem que ter um antecedente familiar de câncer de mama. Muitas vezes ela tem lá o seu interruptor para um câncer de mama, e ela, por uma questão de estilo de vida ou exposição ambiental, ela acaba ligando o seu interruptor. Então, o resumo de tudo isso, Bárbara, mulheres a partir de 40 anos de idade precisam estar sendo avaliadas, rastreadas para câncer de mama. E mulheres devem sempre, eu estou falando mulheres porque a gente aqui fala muito mais sobre mulheres, mas vamos considerar, gente, que nós temos que repensar o nosso estilo de vida como um todo. Alimentação saudável, fora o tabagismo, fora tantos alimentos processados. Nossa, Deus me livre, né? Melhorar a atividade física, melhorar o autocuidado em termos de o que eu faço que me dá prazer, que atividade no meu dia a dia eu faço que melhore o meu bem-querer, o meu bem-cuidado, o que eu estou fazendo nesse atropelo da vida toda em relação ao cuidado com a minha saúde. Então, isso é preciso ser repensado. Nós entramos numa esfera, de certa forma, perigosa do mundo moderno, que foi a industrialização dos alimentos, o acesso facilitado a álcool, a droga, a uma vida estressante, né? Então, assim, hoje a gente vai ter que repensar. Eu falo que a vida é uma eterna roda gigante. Você sobe e desce em vários assuntos e é por isso que a ciência é cíclica. A gente vai conhecendo cada vez mais e dizendo, opa, não está na hora da gente repensar a questão dos alimentos e a gente tentar voltar um pouco para o alimento saudável, né? E a gente diminuir mais os processados, os ultraprocessados e, de repente, melhorar a nossa qualidade de sono e atividade física. Isso tudo nós vamos ter que reorganizar, porque, de fato, por toda a tecnologia que nós temos, olha, a informação nós não estamos diminuindo números. Câncer de mama a gente não diminuiu.
Outros cânceres, do contrário, a gente aumentou. Então, a gente precisa reorganizar, sim, nosso cuidado com a saúde de uma forma global. E eu acho esse negócio do sono aí que é muito importante, a gente não dá tanto valor. Então eu volto com você na semana que vem, vamos escolher um desses temas, a alimentação, o sono, porque eu acho super importante falar da saúde como um todo. E tem uns estudos muito legais que eu tenho acompanhado e a gente precisa falar demais. Com certeza. Muito obrigada, até terça-feira que vem.